Boa noite, meus queridos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo aqui das terças-feiras da Casa Espírita Luz e Caridade Dom Bosco, aqui de Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba. E hoje, em nosso sexto encontro, nós vamos estudar o capítulo 5, Na Subida Cristã. Meus queridos, esse capítulo 5 está inserido no livro que aparece ali no cantinho superior direito, o livro Luz Acima. E dessa feita ele está no capítulo 34 desse livro. Lembrando que na semana passada e retrasada a gente também deu uma passada aqui, né, por esse livro, um livro muito bacana. Então o nosso estudo no roteiro de Jesus é uma compilação do Gerson Monteiro, né, de 8 obras de Humberto de Campos. Olha que bacana, né, gente? Que oportunidade legal da gente estar junto, né, estudando as obras de Humberto de Campos de uma forma ordenada, por assim dizer, porque o Gerson Simões ele dividiu essas obras em 4 partes, né? Então nós estamos na primeira parte, que são, deixa eu só conferir aqui direitinho para não falar coisa errada para vocês. São os temas ligados ao início da vida de Jesus. Então essa é a primeira parte, bem no comecinho do messianato do nosso celeste amigo. E deixa eu trazer o pessoal que hoje está colaborando aqui conosco. Vamos mudar as telinhas. Seja bem-vindo, Guerra. Seja bem-vinda, Deia. Obrigado, Carlos. Boa noite, Ideia, boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade. Vamos lá, vamos ao trabalho. Boa noite, meus amigos. Boa noite a todos que estão nos assistindo agora ou que venham nos assistir depois. Um abraço grande a todos. Que Jesus abençoe a nossa atividade da noite. Que assim seja, Deia, que assim seja, Guerra. E hoje nós estamos aqui com uma tarefa árdua, né? Nós não temos hoje a figura do especialista, então nós vamos ter que dividir entre nós o encargo do especialista, né, entre os presseiros e eu. Então a tarefa é árdua, mas se Deus quiser ganharemos bônus hora dobrado. Então, gente, vamos adiante. Eu vou ajeitar minhas telinhas. Deixa eu dar um oizinho primeiro para o pessoal que já chegou aqui. A nossa querida Carolzinha, a família Trevisan está aqui de novo. O Magela, a Ana Luísa lá de Contenda, a nossa querida Luciana Matos, a Zilma e o Trevisan aqui também. Olha aí, a Buonasera tutti. Ah, meu Deus do céu. A gente ainda vai aprender italiano até o final do nosso estudo. Já pensou, né? Do Brasil para o mundo. É isso mesmo. Então, meus queridos, eu ajeitando as minhas telas aqui, já vou virar aqui e convido o nosso querido Guerra para fazer a nossa prece inicial. Tá certo, muito obrigado. Então vamos lá, e eu gostaria aqui, né, que nós temos aqui sempre feito convites a todos os participantes, né, para vir como presseiros, né, para fazer a prece inicial e a prece final, né, aqueles que possam ficar um pouquinho constrangidos, né, para fazer uma prece original, uma prece, né, de própria criação, né, de própria inspiração. Eu vou me valer aqui de uma prece intitulada Oração para Todos os Dias, pelo Espírito Meimei. Né? A gente pode sempre se valer, né, de alguma prece já publicada, né, desde que a gente faça essa referência. Né? Então vamos lá. Eu vou convidar a todos para elevar os pensamentos a Jesus e, nos acompanhando, dizer: Senhor, faz-me perceber que o trabalho do bem me aguarda em toda parte. Não consintas perder tempo através de indagações. Lembra-me, por misericórdia, que estou no caminho da evolução com os meus semelhantes, não para julgá-los, e sim para aprender com os meus próprios erros. Ajude-me a respeitar os direitos alheios para que os meus sejam preservados. Dai-me consciência do lugar que me compete para que não venha a exigir da vida aquilo que não me pertence. Não me permita sonhar com realizações incompatíveis com meus recursos. Entretanto, por acréscimo de bondade, fortalece-me
nas pequeninas tarefas ao meu alcance. Apaga-me os melindres pessoais para que não me transforme em estorvo diante dos irmãos que tenho de conviver como provação. Auxilia-me a reconhecer que cansaço e dificuldade não podem converter em pessoa intratável, mas mostra-me, por piedade, o que posso fazer das boas obras, me dando paciência e coragem diante de qualquer provocação. Concede-me força para irradiar a paz e, sobretudo, perdoa a minha fragilidade e sustenta a minha fé para que eu possa seguir-te sempre. E que assim seja. Que assim seja, Guerra. Muito obrigado. Gente, eu até vou aproveitar, né, o gancho aqui que o nosso querido Guerra falou a respeito da prece. Eu vou contar para vocês uma história bem rapidinha que aconteceu no atendimento fraterno de uma das casas que a Nádia e eu trabalhamos, onde uma pessoa chegou lá assim bastante triste e até aborrecida e dizendo assim: eu não consigo orar. E daí assim fui curioso, né, ouvir uma pessoa dizer que não consegue orar, e daí ela explicou. Ela disse assim: eu consigo começar, eu digo assim, Deus, Pai maior, me ajuda. E depois disso ele não conseguia dizer mais nada. E daí nós dissemos para ele: será que isso já não é uma prece? Você rogar ao Pai que te ajude? Talvez você não precise de mais nada. Só pedindo ajuda já é suficiente. Olha só, né? Como é simples para a gente fazer uma prece, né, gente? Então, olha só, se alguém quiser fazer esta prece na próxima vez, anota aí no papel, né? E se candidata a fazer a prece aqui no nosso estudo, porque as palavras ditas de coração, por poucas que sejam, têm um significado muito maior do que aquelas preces longas, né? Que parecem uma palestra. Olha que legal. Naturalmente não estou criticando o que o Guerra nos trouxe, né? Porque afinal de contas a prece da Meimei, né? É Meimei. Então vamos lá, meus queridos, né? Hoje nós não viemos para falar de prece, viemos para falar na subida cristã. Então conta-nos o nosso querido Humberto de Campos que Filipe, o velho pescador fiel ao profeta Nazareno, meditava na grandeza da boa nova trazida por Jesus e punha-se a monologar consigo mesmo. Gente, eu confesso para vocês que quando eu li essa parte aqui, fiquei imaginando, né, eu acho que muitos de nós, inclusive eu, às vezes eu fico monologando com relação a isso. E ele diz assim aqui no livro, que eu vou ler para vocês porque vale a pena a gente pegar na íntegra. Então ele dizia assim: a boa nova, dizia consigo mesmo, era indiscutivelmente um monte divino. Opa, agora a porta fechou. Muito bem. Alto demais, porém, considerando-se as vulgaridades da existência comum. Olha que interessante, né? Ele começa achando que é difícil. O mestre era sem dúvida o embaixador do céu. Entretanto, os princípios de que era portador mostravam-se transcendentes em demasia. Como enfrentar as dificuldades e resolvê-las? Ele, que acompanhava o Senhor, passo a passo, atravessava obstáculos imensos de modo a segui-lo com fidelidade e pureza. Momentos surgiam em que de súbito via esfaceladas as promessas de melhoria íntima que formulava a si próprio. É quase impraticável a ascensão evangélica. Os ideais, as esperanças e objetivos do Salvador permaneciam excessivamente longínquos ao seu olhar. Se os óbices da jornada espiritual lhe estorvavam os sadios propósitos do coração, que não ocorreria aos homens inscientes da verdade e mais frágeis que ele mesmo? Inscientes, né, gente? Sem ciência da verdade. Olha assim, o que ele analisava, né, a respeito disso. E daí na sequência, né, aqui o início da nossa frase naturalmente, em razão dessas elucubrações constantes, Filipe de quando em quando interpelava o mestre amado, que respondia com amorosidade e afabilidade, onde segue um novo diálogo.
E ele nos diz assim: Filipe, não te deixei subjugar por semelhantes pensamentos. É indispensável instituir padrões superiores com a revelação dos cimos, inspirando os viajores da vida e estimulando-os quanto for necessário. Se não descerrarmos a beleza do píncaro, como educar o espírito que rasteja no pântano? Não menosprezes impensadamente a claridade que refugie além. E eis que Filipe então responde, né? Mas, Senhor, obtemperava o companheiro sincero, não será mais justo graduar as visões? O amor que pleiteamos é universal e infinito. A maioria das criaturas, porém, sofre estreiteza e incompreensão. Muitos homens chegam a odiar e perseguir como se praticassem excelentes virtudes. Filósofos existem que consomem a vida e o tempo, entronizando os que sabem tiranizar. É razoável, portanto, diminuir a luz da revelação para que se não ofusque o entendimento do povo. No transcurso do tempo, portanto, nossos continuadores se encarregariam de mais amplas informações. Na sequência, o Cristo sorri benevolente e acrescenta: se as ideias redentoras de nossos ensinamentos são focos brilhantes de cima, reconheçamos, que a mente do mundo está perfeitamente habilitada a compreendê-las e materializá-las. Não é a coroa da montanha que perturba a planície, e se obstáculos aparecem, impedindo-nos a subida, estas dificuldades pertencem a nós mesmos. E ele vai mais adiante. Uma estrela beneficia sempre, convida ao raciocínio elevado. No entanto, jamais incomoda. Não maldigas, pois, a luz, porque todo impedimento na edificação do reino celeste está situado em nós mesmos. O velho irmão penetrava o terreno das longas perquirições interiores e concluía afirmando: Senhor, como eu desejava compreender claro tudo isso. Silenciava Jesus na habitual meditação. Então, meus queridos, Jesus aqui percebia no irmão de caminhada a preocupação com aqueles que sequer o seguiam, ainda cegos pelas coisas do mundo. Contudo, ele próprio sabia que era a hora de iniciar a todos e que a implantação da Boa Nova nos corações seria um processo lento, contínuo, porém não menos doloroso. Jesus, que não perdia o ensejo de exemplificar, certo dia, caminhando com Filipe na direção das cumeadas do Monte Hermon, ainda em baixa atitude, se pôs a admirar deslumbrado os resplendores que fluíam da cordilheira, diz Humberto de Campos, descrevendo o que Jesus olhava com admiração. E na sequência ele comenta: terminara o lençol verdoengo e florido. Atacaram a marcha no carreiro íngreme. Agora era a paisagem ressequida e nua. Pequeninos seixos pontiagudos recheavam o caminho. E o mestre amado, ele também percebeu que Filipe, de momento a momento, rogava pausa e, suarento e inquieto, sentava-se à margem, a fim de alijar pedras minúsculas que sorrateiras lhe penetravam as sandálias. Gastava tempo e paciência para localizá-las entre os dedos feridos. Dezenas de vezes pararam de súbito, repetindo Filipe a operação, e ao conquistarem as eminências da serra, banhados de sol, na prodigiosa visão da natureza em torno, o mestre, que sempre se valia das observações diretas para fixar as lições, explicou-lhe brandamente. Comenta então Jesus:
E nós vamos de novo aqui para o nosso livro. Como reconheces, Felipe, não foi a claridade do alto que nos dificultou a marcha, e sim a pedrinha modesta do chão. O dia radioso nunca fez mal. Entretanto, muitas vezes as questões pequeninas do mundo interrompem a viagem dos homens para Deus, nosso Pai. Quase sempre, a fim de prosseguirmos na direção do dever elevado e soberano, nossa alma requisita a cooperação dos outros, tanto quanto os pés necessitam da sandália protetora nestes caminhos escabrosos. Toda dificuldade na ascensão reside nos problemas insignificantes da senda. E continua Jesus. Assim, na caminhada humana, as questões mais ínfimas, se conduzidas pela imprudência, podem golpear duramente o coração. Observa o minuto de palestra, a opinião irradia, o gesto impensado. Podem converter-se em venenosas pedrinhas que cortam os pés, ameaçando-nos a estabilidade espiritual. Entendes agora a importância das bagatelas em nosso esforço diário? Gente, eu achei tão legal esse ensino de Jesus, né? E o pescador, então, ele maneou a cabeça de forma significativa e respondeu, então, satisfeito. Sim, mestre, agora compreendi. Gente, olha que maravilha, né? Quando conseguimos compreender a lição. E agora eu vou fazer uma pergunta para os nossos preceiros aqui. Será que nós estamos compreendendo a lição? Quem que se arrisca de iniciar como especialista hoje? Vocês dois não precisam brigar, tá? Para quem vai falar primeiro. Acho que dá para... Veja só, né? Jesus vai exortando a Filipe, né? Ele vai exortando a Filipe que tenha confiança, né? E vai o estimulando a alcançar a elevação, né? E na medida que ele vai exortando e vai estimulando essa confiança, ele insiste que a luz ela está ao alcance de todos e que não é necessário rebaixar o ensino, não é necessário rebaixar a intensidade da luz para que ela seja alcançada por todos. Seria algo como, ele não diz dessa maneira, mas assim na minha interpretação vulgar aqui, seria algo como menosprezar a capacidade do ser humano, independente da época, em compreender a lição, né? Ainda que pareça que a gente tem grandes dificuldades para compreender essa lição, mas a lição está lá e Jesus confia que nós temos essa capacidade, né? Você comentou, Guerra, né, que sobre a época, né? É interessante a gente pensar sobre isso, cada um tem a sua época, né? E Felipe vai fazendo essas pausas, essas pequenas pausas para, né, tirar os pedriscos ali do meio dos dedos, dos pés e tal, e ele usa essa alegoria e a gente vai fazendo a nossa comparação com o nosso dia a dia, quantas pequenas coisas nos impedem, ou a gente acha que tantas pequenas coisas que nos impedem de buscar essa elevação, e essa elevação ela depende de ações que nós devemos empreender. Muito que bem que nós vamos empreender essas ações, cada um de nós no nosso ritmo, no nosso próprio ritmo, né? Mas
nós precisamos começar a compreender e identificar quais são esses pequenos pedriscos que entram no nosso calçado e colocar ali uma proteçãozinha, colocar um esparadrapozinho, colocar né, uma proteção, ou seja, nós precisamos ir procurando eliminar gradativamente esses pequenos atrapalhos que fazem com que a gente não alcance essa luz ou essa iluminação, ou seja, que impedem ou que nós usamos muitas vezes que nós podemos usar muitas vezes como justificativa para não fazer a nossa parte, né? Seja qual for essa parte que nós temos que fazer. Não, mas é interessante a gente pensar nisso, né? Deixa eu até trocar uma ideia aqui com a Deia, porque a Ideia trabalha com grupo de estudo, trabalha com jovens também, né, Deia? E será que vale a pena a gente recomendar que eles usem um tênis, ou será que essas pedrinhas são importantes na caminhada? São importantíssimas, né? Porque elas que nos fazem, em trabalhando e buscando conhecimentos e procurando superá-las, é que nós vamos evoluindo, né? Mas eu gostaria de voltar um pouquinho no início do texto ali, colegas, porque eu me identifiquei muito com esse texto. Eu realmente, tanto quanto o Carlos, eu gostei muito dessa alegoria, né? Como disse o Guerra, que Humberto de Campos traz no texto inteiro. Porque logo no iniciozinho, a gente percebe que Felipe sente-se culpado por não estar conseguindo ele não se sente adequado ainda às mensagens divinas, né? Aos exemplos que o mestre traz e tudo que ele ainda precisa evoluir. Então tem uma parte que ele fala assim, que momentos surgiram em que de súbito ele via esfaceladas as promessas de melhoria íntima, né? Ou seja, ele percebia os seus erros, os seus equívocos, as suas falhas, o quanto ele ainda precisava melhorar. E aí, nesse momento, surge o que os jovens, já que você tocou na questão dos jovens, sentem bastante quando começam a conhecer o Evangelho de Jesus, né? E a doutrina espírita, que vem aclarar as suas mensagens iniciais. E aí a culpa surge nesse momento, né? E eu gosto muitíssimo do Alberto Almeida. Para quem não conhece, é um palestrante estudioso da doutrina espírita, um palestrante bastante conhecido, né? Ele escreveu um livro que ele fala dessa questão da culpa, que é o perdão como caminho e o caminho do perdão. E aí ele traz as duas consequências que essa culpa pode nos trazer, né? A culpa que se torna tóxica quando nós sentimos o remorso desses erros, desses equívocos, que esse tipo de culpa não é a que nós desejamos, mas sim a culpa que nós identificamos o nosso erro e, como consequência, vem o arrependimento, né? Que é o sentimento de arrependimento que nos faz, então, partir para a ação reparadora, diz o Alberto Almeida. Então, a gente precisa, nesse momento em que Felipe está, de se dar conta que ainda somos muito inferiores, que ainda estamos errando muito por este caminho afora, que nós pensemos, né? Não, a culpa é a identificação do meu erro. Agora eu vou me arrepender e eu vou agir para reparar esse meu equívoco, né? Então, para quem não conhece e quiser ter acesso a esse material, acho que vai acrescentar bastante, porque Alberto Almeida ainda nos traz assim, que os erros são ensaios ao aprendizado, né? E eu identifiquei muito essa questão, esse sentimento aí no Felipe, né? E outro ponto que eu identifiquei, e aí quando você eu ia dizer isso, pode interromper quando quiser. Porque eu me lembrei de Joana de Ângeles, né? Que ela comenta
né, a gente às vezes, né, a gente ouve muito na doutrina espírita que a gente tem que saber lidar com a culpa, que a gente não pode se culpar e tudo mais, mas Joana de Ângeles nos esclarece que a culpa faz parte do mecanismo de identificação de um erro, né? Então a Isso mesmo. culpa, ela é uma manifestação da consciência dizendo assim, meu querido, você errou, né? E daí, a partir desse momento, a gente não deve se sentir culpado, deve fazer esse exercício, né, que Alberto Almeida reproduz, de se arrepender, né, de buscar o arrependimento e também buscar a reparação. Então, é muito bacana a gente começar a entender esse trabalho psicológico que a gente fazer, para a gente não ficar caindo em ressentimentos e culpas, né, que não nos fazem progredir. Eu só queria, né, eu lembrei disso e queria trazer aqui. Agora deixa eu me meter aqui também, porque Joana de Ângeles, ela inclusive chama essa culpa, né, ela separa, ela qualifica, né, vou colocar aqui entre aspas, ela qualifica a culpa, e em um determinado momento ela qualifica uma parte dessa culpa como culpa patológica, né? E ela, qualificando como culpa patológica, ela leva para um lado em que ela expõe a seguinte circunstância. Muitas vezes a pessoa, o espírito, né, aquele espírito encarnado, imagina que sofrer por culpa é o suficiente para ela pagar pelo erro cometido. Quando, em verdade, isso é simplesmente culpa patológica que não leva a nenhuma reparação. Então, quando a Déia fala do arrependimento, é exatamente esse movimento, que é a identificação da culpa, o arrependimento, e esse arrependimento que levará ao movimento de reparação, né? A reparação que vai fazer com que a gente deixe de primeiro, que corrija, primeiro não em ordem de importância, né, em ordem sequencial, mas que vai fazer com que a gente corrija o que terá feito equivocadamente e deixe de repetir, ou pare de agir daquela maneira. É muito legal, Guerra, isso que você reforçou, né? Que eu tava pensando nessa frase aqui, né? A gente pode parafrasear aqui Jesus e dizer assim, Felipe, não te deixes culpar por semelhantes pensamentos, né? Porque a culpa ela nos subjuga, né? A gente fica num moto contínuo se culpando o tempo inteiro e isso nos imobiliza, né? Da ação redentora, né? Que é justamente buscar o perdão e a reparação. Tem até às vezes uma figura uma figura de linguagem acompanhada às vezes até por um movimento que às vezes as pessoas fazem, assim, aquele movimento de autoflagelação, assim, meia culpa, meia máxima culpa, né? Aqui não vai nenhuma crítica, por favor, né? Mas muitas vezes as pessoas ficam restritas a esse reconhecimento da culpa e não ultrapassam. Aqueles que reconhecem a culpa e eventualmente até se flagelam, coisa que não vou entrar no mérito aqui, mas que partam para a ação de reparação, né? Ok, né? Mas essa que é a parte essencial, né? E ainda bem que a gente não combinou, né? Porque se a gente tivesse combinado, todo mundo pensando no mesmo sentido, né? Porque a próxima frase que eu ia citar é exatamente essa que o Carlos colocou ali, ó. Felipe, não te deixe subjugar por semelhantes pensamentos. E aí, quando eu li essa palavra subjugação, me veio à mente, ou me sopraram, né? Os estudos da Sueli Caldas Schubert. A nossa querida Sueli Caldas Schubert. Também foi uma estudiosa, né, palestrante espírita querida. Ela falava muito, né, sobre temas relacionados à mediunidade e especialmente a obsessão e desobsessão. E nesse trecho eu identifiquei o que ela cita na obra dela chamada Obsessão e Desobsessão, um capítulo que ela fala das várias expressões do mesmo problema, que é
a questão da obsessão, né? E aí ela cita a auto-obsessão, que é isso que Jesus pede para ele ali, me parece, né? Olha, toma cuidado para não se subjugar por estes pensamentos, né? Ou seja, não ter auto-obsidia, Felipe. E aí a Sueli traz, lá da Obras Póstumas, que inclusive nós citamos no encontro passado, uma fala de Kardec em que ele diz que o homem não raramente é o obsessor de si mesmo. E aí, como o companheiro Guerra falou, não é uma crítica, né, a quem está nos assistindo ou venha nos assistir, porque eu pessoalmente me identifico muito com as várias situações em que eu tive dificuldades na minha vida e que eu fiquei me culpando por equívocos e por erros e caí nessa culpa tóxica e fiquei me auto-obsidiando. E aí eu lembro muito, para quem quiser assistir também, do canal Amigos da Luz, vocês devem conhecer, que ele traz um vídeo que traz, né, de uma forma mais divertida, trazendo um humor ali. O nome do vídeo é O Obsessor. E aí é muito interessante porque ele está falando com alguém, ele está dizendo, olha, eu estou muito mal, eu estou aqui, nada dá certo para mim, eu sou uma pessoa muito ruim, eu sou má, e de repente aparece o obsessor para ele, né? E aí o obsessor diz para ele, mas tchê, né, no palavreado gaúcho, tchê, me deixa fazer o meu trabalho, porque eu não estou conseguindo te obsidiar. Tu me fez muito mal nas outras encarnações, arrasou com a minha família, mas veja bem, eu não preciso fazer nada, tu tá te afundando sozinho, né? Porque era o caso da autoobsessão. Então, na verdade, eu estou falando no sentido de nós nos percebermos e realmente tomarmos esse caminho do arrependimento e da reparação e não permanecermos nessa auto-obsessão que acaba atraindo, sim, os nossos obsessores, né? De verdade, né? Aqueles que são os nossos amiguinhos, né? Das outras existências ou até destas, né? É legal, né, você lembrar. Depois, se você tiver o link desse vídeo, pode pôr lá no grupo, porque faz tempo que eu não dou umas risadas com esse pessoal, mas é muito bacana, né? Eles trazem muitas lições espíritas de uma forma leve, né? Uma forma tranquila. E a Roseli até comentou aqui, né, ratificando, né, o que a gente estava dizendo, né, essas pedrinhas são necessárias para o nosso crescimento, né? Você sabe que dentro desse prisma da necessidade dos desafios na nossa caminhada, eu costumo sempre pensar e orientar, às vezes até no atendimento fraterno, que essas pedrinhas, né, são os que nos fazem individuais, né? Os nossos erros, os erros que a gente comete e a gente não se culpa, não se auto-obsidia pela culpa, né? Eles nos fazem ser as pessoas que somos, né? Por isso que nós somos individuais, nós somos diferentes, né? A Déia é a Déia, o Carlos é o Carlos, o Guerra é o Guerra, nós não somos samambaias, por assim dizer, né? Fazendo as mesmas coisas, pensando as mesmas coisas, reagindo da mesma forma. Então cada um se constrói de uma maneira particular em função dos erros e dos acertos, né, que comete. E eu queria também fazer até uma ressalva aqui, né? Suri Caldas Schubert foi uma bênção para nós, né? Eu digo até para nós o Dom Bosco, porque nós estudamos 2 livros dela, o Dimensões Espirituais da Casa Espírita, aqui no grupo de terça-feira, ainda era presencial, e estudamos também o Mentes Interconectadas e a Lei de Atração. Nossa, são obras espetaculares que falam também muito de mediunidade. E olha que a Carolzinha está repartindo aqui com a gente o acontecimento de hoje que veio a bater com o assunto que nós temos hoje. Quer ler aqui, Guerra, só para não fazer tráfico de influência com a mãe da Carol? Olha lá, então, engraçado isso. Logo hoje um aluno pediu para conversar comigo sobre o medo que tinha de falhar. Na hora ele estava me falando da escola e das provas que iriam receber. Mas na hora soube
que na verdade ele estava falando dos medos da própria alma. Falei, ele está exatamente tudo isso que foi falado. O erro é um convite para, nas próximas vezes, corrigirmos nossas atitudes ou os erros de português. Muito bom, muito Olha bom. que legal, né? Muito bom. Você sabe, gente, que isso me fez lembrar um acontecimento lá na época de faculdade, que eu fiz uma prova de cálculo e o professor pediu para calcular uma área referente à interseção de duas funções. Não vou entrar no mérito da questão porque o negócio parece ser meio complexo, mas assim, vamos supor, você tem um quadrado e uma bola dentro do quadrado, e o professor pediu, calcule a área da interseção, que seria a própria bola. E eu entendi errado, eu calculei a parte de fora. E quando eu estava saindo da prova, entreguei a prova pensando que ia tirar um 10 daquele, né? Falei, meu Deus, até quando eu tirava um 10 em cálculo, eu tava assim, quando eu pus o pé na porta, assim, eu parei e gelei. Falei, meu Deus, voltei, professor. Eu falei pra ele, cara, você pediu para calcular a interseção, né? Pedi. Eu não calculei a interseção. Ele olhou para mim e falou assim, se você fez certo, eu vou considerar a questão. Olha, que legal, né? Foi um acréscimo de misericórdia aquela. Era um professor como eu, então. Se fez certo, isso, um cara bonzinho. E, gente, nós temos mais uma informação da Luciana. Que ideia, quer ler a informação aí da Lu? Posso ler. Quando foi falado nas pequenas pedrinhas na sandália, na subida, me lembrei do sacudir o pó dos pés, seguir sem mágoas, sem pesos, nos dando o nosso tempo. Pois a cada encarnação, as pedrinhas são necessárias para irmos compreendendo a boa nova. E quando chegarmos na perfectibilidade, veremos que a luta não foi com o outro, mas conosco mesmo. De verdade, né, Luciana? Essa ideia final foi um resumo de uma fala de Joana de Ângeles, realmente. A luta é contra nós mesmos, como o Felipe fala ali no texto, né, que ele estava abalado com o fato de que ele acabava descumprindo as promessas que ele mesmo fazia, né, a si, a respeito de poder seguir a mensagem do mestre. E é muito legal. Você quer falar, Guerra? Eu te passo a palavra. Não, pode concluir, que depois eu remendo. Não, o que eu ia comentar que é muito bonito ver o quanto Jesus era realmente um pedagogo por excelência, né? Porque quando o Felipe fala que ele gostaria de compreender melhor, ele não responde mais, ele não tenta aprofundar mais naquele momento, né? Mas ele espera um instante em que ele vai ter a oportunidade de demonstrar concretamente a lição que ele gostaria de passar, né? E aí ele escolhe a subida deles ao Monte Hermon, que é a maior montanha, a mais alta ali da região, né? Da região de Israel. E é interessante que quando ele está lá no sopé da montanha, ele vislumbra, né? Tudo de bonito que tem a montanha, enfim, mas ele percebe, Jesus, sabendo disso, escolhe esse momento, porque ele percebe que a jornada seria cumprida e laboriosa. E aí é Humberto de Campos, penso eu, a nos afirmar, olha, a nossa jornada em busca dessa perfeição relativa, porque a gente sabe que perfeito completamente é Deus apenas, né? A busca dessa perfeição relativa, tanto quanto subir essa montanha, também é uma jornada cumprida e laboriosa, que vai exigir paciência, perseverança, né? Cuidado dos outros também, que a gente vai ver logo mais, eu acredito, né? Vou passar a palavra para o Guerra para não me adiantar aqui.
Não, porque, assim, eu acho sensacionais esses trechos, porque a gente vai espremendo e só sai mais conteúdo e mais aprendizado. Eu no começo eu falei, né, que a gente vai com essas pedrinhas e tudo mais, e a gente quando eu falei de colocar um esparadrapo e tal, certamente todo mundo compreendeu que a gente vai aprendendo com isso e tudo mais, né? E aí agora, a gente, depois de ter debatido sobre isso, sobre outras coisas, né, em torno de todo esse episódio, né, a gente começa também a perceber que a atitude de Jesus ali com relação a Filipe também foi aquela atitude fraternal e paternal ao mesmo tempo, né, que é uma atitude que nós podemos e devemos assumir, né, porque nós temos não só o nosso próprio aprendizado, né, com as nossas próprias pedrinhas ou os nossos próprios pedregulhos, né, por assim dizer, mas também nós temos a nossa função de condução dos nossos filhos, né, dos nossos das pessoas pelas quais nós temos responsabilidade na condução da subida desse monte, não é? Então, e vejam que muitas vezes, isso é muito comum, nós temos a tendência muitas vezes nós temos a tendência de nos sobrecarregarmos para aliviar o peso, ou aliviar o sofrimento, ou aliviar... Não estou dizendo que nós temos que fazer com que os nossos sofram, mas às vezes nós exageramos, não permitindo que os nossos tenham as suas próprias experiências e aprendam com elas, né? Isso acontece muito nas nossas casas, acontece aqui na minha casa, com os meus filhos. Às vezes você diz assim, mas eu vou deixar o meu filho passar por isso, vou deixar minha filha passar por isso. É claro que você tem que ter bastante discernimento, né? Mas a atitude de Jesus foi, ele percebeu Filipe ali, ele pacientemente, não, deixa ele limpar a sandália dele e tal, vai sofrer aquele ferimento e tal, vai chegar lá em cima, ele aprendeu com tudo aquilo, e aí lá em cima a gente reforça todo esse ensinamento, né? Então nós temos todos esses momentos, né? O momento de Filipe no caminho, sofrendo as agruras do caminho, nós temos o momento de Jesus ali, naquela postura fraternal e paternal, e um momento de fechamento disso ao chegar lá em cima. Então era isso que eu queria acrescentar. Você quer falar alguma coisa, Carlos? Você pegou um livro lá, compartilha. Eu estou tentando achar uma passagem que eu usei numa palestra hoje, esses dias, e não estou conseguindo achar. Mas pode comentar daí, que eu já chego lá, daí que eu quero até comentar uma passagem de Santo Agostinho com relação a isso que a gente está falando. Então pode continuar. Não, eu ia comentar que essa fala do Guerra vem ao encontro do que a Luciana falou ali, né? Dessa fraternidade, dessa amorosidade de Jesus com Filipe, ela falou no tempo ali, né? Cada um tem seu tempo. E realmente, né? Jesus vai devagarinho. Isso fala ali, né? Ele sobe com calma no tempo do Filipe. Mas outra imagem que eu vejo, outra alegoria que eu percebi no texto, que eu achei muito bonita, é essa questão que ele fala, e aí eu vou fazer um link com uma questão do Livro dos Espíritos, porque ele fala assim, que terminar, antes deles subirem, né, começarem a subida, terminar o lençol verdoengo e florido. Agora, mais adiante ele fala, era a paisagem ressequida e nua.
Você sabe o que eu lembrei quando eu li isso? Daquela passagem, e aí eu precisei procurá-la lá no Livro dos Espíritos, que Kardec faz um comentário da questão 266 do Livro dos Espíritos, e ele faz essa analogia de que quando nós estamos desencarnados, no plano espiritual, nós vislumbramos como se estivéssemos no cume da montanha, nós vislumbramos todo o caminho que nós percorremos, as dificuldades, os problemas pelos quais passamos, e ainda podemos vislumbrar o que nós ainda precisamos subir. E aí ele diz assim que quando nós estamos encarnados, né, é como se nós fôssemos viajantes que atravessa profundo vale ensombrado por espesso nevoeiro. Então é legal que Kardec, no Livro dos Espíritos, nessa questão, faz a mesma analogia que Humberto de Campos na subida do Monte Hermon. Claro, no Livro dos Espíritos ele não cita, ele só cita a montanha, mas achei interessante também essa simbologia, que realmente quando nós estamos desencarnados, tanto que a gente faz várias promessas lá, né? Quando a gente, não, me comprometo, dessa vez vai dar certo. E aí a gente chega aqui, infelizmente a gente ainda dá, né? Talvez não todos, mas vários tropeços, né? Você achou, Carlos, que você estava procurando ali? Eu não consegui achar, mas eu vou contar assim mais com as minhas palavras mesmo, que é uma passagem de Santo Agostinho, que ele fala mais ou menos assim, que a pessoa, gente, esse barulhinho aqui é variação de energia, sabe? Então, se eu desligar aqui, apaga a luz e desliga a tela. Daqui a pouco para o clec-clec. Ou derrete de uma vez, né, o estabilizador, alguma coisa vai acabar acontecendo. São as pedrinhas do caminho, Carlos. São, e essa pedrinha tem estado na minha sandália faz tempo. Mas enfim, né? Então Santo Agostinho ele diz mais ou menos assim, né? Que se a pessoa se esforçar dentro dos limites das suas possibilidades para superar as dificuldades do caminho, ela vai chegar no final como o soldado que depois da refrega ele se sente vitorioso. É assim, é muito bonito o jeito que ele fala, né? Então vocês me desculpem aqui, eu estou passando vergonha que eu não chega nem a 10% da beleza do jeito como Santo Agostinho comenta, mas é importante a gente pensar nisso, né? A gente tem que se esforçar nos limites das nossas possibilidades para que a gente possa se sentir vitorioso, né? E olha, agora que eu terminei, parou o barulho. É assim mesmo, né? Então, devolvo a palavra que o barulho começou outra vez. Mas só para completar mais um pouquinho ali, eu lembrei agora de um outro comentário do Guerra que eu achei legal, que eu anotei aqui também, que ele fala dessa fraternidade com que Jesus ajudou Filipe, né, e esperou ali por Filipe, e tem uma parte que ele fala, né, quase no texto, Humberto de Campos, quase sempre a fim de prosseguirmos na direção do dever, é Jesus que está falando, do dever elevado e soberano, nossa alma requisita a cooperação dos outros, tanto quanto os pés necessitam da sandália protetora nestes caminhos escabrosos. E aí eu linkei com a lei de sociedade, que nós temos lá no capítulo 6 do Livro dos Espíritos, que tem inclusive uma pergunta de Kardec, né, da 767. É contrária à lei da natureza o insulamento absoluto? E os espíritos amigos respondem, sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente, né? Então, essa figura, essa imagem, né, de Jesus lá esperando que ele traz no texto, Humberto de Campos, que é como se fosse as sandálias protetoras de Felipe ali, que a gente também, no nosso dia a dia, possa fazer esse papel, tanto quanto pudermos, de sermos esses protetores, essa sandalinha que vai proteger as pessoas que estão mais próximas a nós, né, os nossos
amores, os nossos amigos, enfim, os nossos familiares. Muito bem lembrado isso, Déia, porque a doutrina espírita nos ensina que a caminhada é coletiva, mas o resgate é individual, né? Então olha como é interessante, né? Porque se a gente não encontrar esses obstáculos, a gente demora muito para evoluir, né? Porque tem gente que diz que o Espiritismo faz apologia à dor. Na verdade, Jesus nunca disse que a gente precisa sentir dor para evoluir. Mas a gente sabe que os desafios, né, são doridos, de uma forma geral. Então, assim, a nossa evolução ela é mais rápida se a gente estiver num mundo de provas e expiações, né? E o mundo de provas e expiações ele é marcado pela felicidade não plena, né? Então não adianta a gente deitar no triclínio, né, comendo uva do cacho, ficando imaginando aquele paraíso que nunca chega, né? A gente precisa, né, subir um monte, né, e deixar que as pedras entrem no caminho e não se queixar, né? Não ficar aquela coisa, por que Deus você deixou que a minha sandália enchesse de pedra, né? Então para que, né, essas pedras chegam até mim? Para que, né, eu tenho que às vezes trabalhar com um irmão difícil lá na empresa? Para que eu tenho um ente querido que costuma causar certas dificuldades na família? E a gente acaba sentindo um jugo mais suave, né? Quando a gente pensa o para que está acontecendo aquilo conosco, né? A Luciana aqui coloca aqui uma... Vamos trazer a observação da Lu para cá. Guerra, tá falando de você aqui. Quer comentar? Então, lembrei do menino que ajudou a borboleta a sair do casulo. Interrompeu o processo e a borboleta não conseguiu sobreviver. Assim é com nossos filhos. Precisamos deixar cada um sacudir as pedrinhas das suas sandálias e seguir. É isso aí. É interessante essa história. Ela eu não sei, eu não sei onde é que a Lu viu, mas essa história eu vi no Momento Espírita, gente, há muitos anos, né? Ela é mais ou menos assim. Havia um rapaz que estava estudando, né, de frente para uma janela, e ele percebeu que na árvore havia uma lagarta. Eu vou contar rapidinho para não enrolar demais, né? E essa lagarta, de repente, ela se imobilizou num galho, e com o passar do tempo ele percebeu que ela se pendurou, né? E ela formou então aquela crisálida, né? E ele ficava estudando todo dia e volta e meia ele olhava e observava. E daqui a pouco a crisálida começou a se contorcer. E ele ficou preocupado com aquela situação. Foi lá, abriu a janela, pegou um estilete e cortou a crisálida para facilitar a saída da borboleta. Era uma boa intenção dele. E daí a borboleta saiu de dentro da crisálida, as asas não se abriram, ela não conseguiu voar e morreu. E o guri ficou triste com aquilo, né? E daí depois ele compreendeu, ele foi lá, né? Buscou lá no Dr. Google, talvez, né? Como é que é o funcionamento, né? Da metamorfose da borboleta. E daí ele entendeu que aquele esforço para romper a crisálida era justamente para fortalecer a musculatura das asas, de forma que quando ela saísse de dentro do casulo, as asas pudessem se abrir, né? E o estudante de boa fé acabou privando a borboleta desse esforço, né? Então, interessante, né, a gente pensar a respeito disso. Mas eu acho interessante também a gente sempre ter em mente que Jesus está sempre perto da gente, né? E que Deus nunca nos dá um fardo maior do que aquele que nós podemos suportar, né? Então, assim, troca o porquê pelo para quê e segue em frente, né? Faz como o nosso querido Felipe aqui, vamos trazer ali, ó. Sim, mestre, agora aprendi, né? Que nós possamos aprender com todas as nossas pedrinhas na sandália, não é mesmo? A gente não pode esquecer da sandália, né? Que são aqueles amigos, aquelas pessoas queridas que naqueles momentos de dificuldade estão lá para nos dizer uma palavra de conforto, de consolo, para nos impulsionar a não desistir da caminhada,
né? Quem que é a sandália nessa alegoria, né? Senão essas pessoas, porque a gente lembra muito das pedrinhas, né? E esquece da sandália, da nossa proteção, né? Que Jesus está ali nos protegendo através dessas pessoas também, né? E olha, Deia, talvez se a gente ampliasse esse teu pensamento, a sandália talvez fosse até a própria Boa Nova, né? Que ela nos preserva de uma série de sofrimentos se a gente conseguisse colocar em prática, né? Então, assim, eu não estou me culpando por não colocar em prática, mas eu penso assim, eu já caminhei um bom tanto, né? Porque eu já conheço muito desses ensinamentos de Jesus, mas agora eu tenho que pôr em prática, né? Então, essa sandália tem que funcionar, né? Não é só para guardar a pedrinha, né? É para proteger definitivamente, né, o nosso caminhar na direção do nosso Pai Maior, né? É para nos impulsionar, né? A seguir em frente e reparar os nossos equívocos. Mas é interessante isso que tu falaste, Carlos, porque assim, quando a gente fala em reparação, normalmente a gente pensa assim, tá, agora eu vou fazer aquela ação surpreendente, maravilhosa, né? Vou fazer algo assim que reparar tudo de uma vez, né? Os meus equívocos. E lá no e aí ele tem um trecho que Humberto de Campos traz na história que Jesus pergunta para Felipe, né? Entendes agora a importância das bagatelas em nosso esforço diário? E aí eu encontrei uma mensagem, um trechinho da obra Pão Nosso, cujo título é A Semente. E aí ele traz, o Emmanuel, né, nos traz pela psicografia do Chico, uma fala bem curtinha que diz assim, que no esforço redentor é indispensável que não se percam de vista as possibilidades pequeninas. Um gesto, uma palestra, né, ou seja, uma conversa com alguém, uma hora, uma frase, pode representar sementes gloriosas para edificações imortais. Imprescindível, pois, jamais desprezá-las. Então, é no nosso dia a dia, né, que a gente faz toda essa reparação, né, essa recuperação da qual a gente falou aqui. Nossa, que lindo isso, né, Deia? Muito legal. Diga, Guerra. Sabe que eu tenho um hábito, um hábito decorrente de atividade profissional, né? Depois de 31 anos de magistério, né? Impostação de voz em sala de aula e tal, falando para mais de 60 pessoas em sala, né? É aquele negócio de falar alto em todos os lugares, né? Isso acabou fazendo com que eu me acostumasse a falar alto em todos os ambientes. Isso é uma chatice para quem me ouve, né? Porque a maneira de eu falar é assim, um tom de voz elevado. E essa oportunidade, essa pequena oportunidade, essa bagatela, né, para mim, né, uma das bagatelas depois de mais de 30 anos, aprender a baixar o tom. Porque baixar o tom não é só não significa tão somente o fato de incomodar menos quem está me ouvindo. É porque o tom elevado, ele gera uma interpretação diferente, completamente diferente da minha intenção. Muitas vezes a minha intenção não é uma intenção impositiva, não é uma intenção de estar, por estar irritado ou coisa que valha, mas o tom de voz não é compatível, dado o hábito de falar muito alto, né? Então,
uma das bagatelas é o jogar o tom aqui embaixo para tentar me acostumar a falar baixo. Não é mole. É interessante a gente pensar nisso, né? Que os espíritos mais elevados, eles nunca usam um tom impositivo, né? Eles sempre falam assim de uma forma serena, tranquila, né? E a gente aprende a lição de uma forma talvez melhor, né? Gente, eu aqui persisti para tirar a pedrinha da minha sandália e eu achei aqui o texto do Santo Agostinho, procurei lá na palestra para achar, que eu vou ler aqui para vocês, porque eu acho muito legal. Lá no capítulo 14, no item 9, é um item longo do capítulo 14, e Santo Agostinho diz assim: as provas rudes, ouvi-me bem, são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas com o pensamento em Deus. Olha que bacana, né, gente? E ele continua dizendo assim: então, saindo do turbilhão do mundo terrestre, quando entrardes no mundo dos espíritos, sereis aí aclamados como o soldado que sai triunfante da refrega. Viu só? Eu tinha memorizado só uns pedacinhos, né? Agora eu trouxe o texto todo, porque eu acho que a grande sacada é justamente essa, né? A gente sair triunfante, né, das nossas dificuldades, né? Aproveitá-las como um trampolim para o nosso entendimento. E a Lu traz mais uma informação aqui. Ó. O Guerra está influenciando fortemente a Lu. Olha só o que ela diz. Guerra enfrenta essa realidade também. Bem isso. Está sendo não uma pedrinha, mas uma rocha. Todo mundo tem as suas dificuldades, né, gente, na condução de si mesmo, né? Mas é importante lembrar aquilo que a Déia nos trouxe, né? Que a gente nunca está sozinho, né? É sempre importante a gente pensar nisso, que Deus sempre está nos acompanhando, a espiritualidade benfeitora também, e que a gente precisa pedir, né? Porque a espiritualidade superior, ela respeita o nosso livre-arbítrio, né? Então a gente pode ficar se queixando a vida inteira, mas se a gente não pedir ajuda, né, um mentor fica ali do lado, né, de braço cruzado, esperando, bom, quando ele parar de reclamar e pedir ajuda, eu vou poder ajudar, senão eu vou ficar só ouvindo aqui, né? Então a gente tem que chegar e talvez dominar, né, o nosso orgulho, a nossa vaidade, e chegar lá e pedir, né? Fazer como Paulo fez, né, aquela frase maravilhosa deles, que todo cristão se lembra, né? O que queres que eu faça, né? Olha que interessante a gente pensar nisso, né? O que queres que eu faça para eu sair dessa? E aí a gente vai ser, com certeza, auxiliado, né? Não vai ser carregado no colo, mas vai ser auxiliado. Meus queridos, olha, nós estamos dentro do nosso tempo. Se vocês quiserem fazer algum comentário para a gente já ir encerrando, fiquem à vontade. Vocês dois não precisam brigar para quem vai fazer o comentário final primeiro. Vou deixar o Guerra falar, porque como eu vou fazer a prece final, aí eu já emendo. Tá bom. Mas a gente... Obrigado, Déia. A gente realmente faz um esforço, e quando você falou ali sobre a questão de reclamar, né? E né, que o nosso benfeitor está ali perto e tal, esperando que a gente pare de reclamar, tem alguma coisa, uma ideia subliminar aí, né, Carlos? Porque enquanto a gente reclama, a gente não quer ser ajudado, né? Inconscientemente a gente está reclamando, mas a gente não quer ser ajudado. Talvez a gente gostaria de ser ajudado, mas a gente está ali naquele looping interminável de hábito de reclamação, né? E quando a gente para de reclamar por aquilo, né, e ficar repetidamente clamando por alguma coisa, aí quem sabe a gente vire
aquela chave, né? aquele modo para... Peraí, deixa eu parar de me incomodar, tentar parar de me incomodar com isso, e agora me concentrar em buscar a correção para esse tipo de situação, de problema, de comportamento ou de dificuldade que eu tenho, né? Desde que eu tenha conseguido identificar isso previamente, né? O primeiro passo é a gente identificar, ou um dos primeiros passos é a gente identificar, saber que a gente tem um determinado tipo de problema, de dificuldade, de necessidade a corrigir, né? E a partir disso buscar ajuda e confiar na ajuda, né? Confiar que a ajuda virá e saber que a ajuda virá e que as coisas não acontecem assim por uma ação intempestiva, até porque depende da nossa própria ação, né, do nosso próprio querer, e depende muitas vezes da eliminação de hábitos que estão arraigados no nosso cotidiano, como eu comentei há pouco, hábitos que estão arraigados há décadas no nosso dia a dia, né? Hábitos que às vezes a gente adquiriu por circunstâncias até profissionais, quem sabe, ou que a gente até usa isso como desculpas, não sei, né? E para passar para o ponto de buscar ajuda e buscar a correção dessas coisas com sinceridade, com vontade. Aí sim, eu acho que o nosso anjo guardião, ele diz assim, bom, agora vou trabalhar, né? Agora eu vou ajudar esse cara. A verdade, Guerra, né? O reclamar, ele equivale ao ressentir, né? Então a gente fica ressentindo e fica patinando nisso, né? Então é importante a gente, né, partir para a ação. Não é mesmo, Déia, querida? Isso aí. Eu não tenho mais o que falar. Depois dessa fala maravilhosa de vocês dois aí, o Guerra fechou com chave de ouro. É isso aí. Só me resta fazer a prece. É a Déia que nos inspira, né, Guerra? A gente sai falando por aí. Então vamos, minha querida Déia, vamos fazer a nossa prece final. Então vamos mais uma vez serenar os nossos corações, elevar um pouco mais o nosso pensamento a esses irmãos maior, do plano mais alto, que nos acompanham, que nos iluminam. E vamos agradecer imensamente por toda essa companhia que nos encoraja, que nos estimula a prosseguir no caminho. Aqueles queridos amigos espirituais que nos auxiliam toda vez que nós precisamos descansar, retirando essas pedrinhas, esses problemas, essas dificuldades das nossas sandálias. Mas gratidão, querido Deus, por todos os nossos amigos, familiares que estão de braços dados conosco nesta caminhada, e que muitas vezes são eles que colocam aquele remedinho, aquele lenitivo nas nossas feridas físicas e espirituais. Então, muito gratos por este momento de estudo. Vamos humildemente rogar a Deus que abençoe o lar de cada um de nós, que nos fortaleça durante esta semana, que possa fluidificar as águas do nosso lar, para que os nossos familiares também recebam essas boas energias e que nós sejamos inspirados nas reflexões, nos pensamentos do próximo capítulo, e que possamos estar todos bem reunidos na próxima terça-feira. Que assim seja.
Já deixo o meu boa noite para todos, meu abraço, muito obrigada pela oportunidade. Nós é que agradecemos, Déia, por você estar aqui conosco. Guerra. Então, muito obrigado a todos que nos assistiram, obrigado pela atenção, obrigado, Déia, obrigado, Carlos. Uma boa noite a todos e até a próxima oportunidade. Fica aqui o convite. Próxima terça-feira tem mais estudo. Até mais. Isso mesmo. Se Deus quiser, estaremos juntos novamente e convido os irmãos aqui a participarem aqui da telinha. Não é tão difícil, né? E é muito gostoso. Gente, um beijo, um abraço bem apertado. Obrigado, Déia. Obrigado, Carolzinha. Obrigado, pessoal lindo aqui do chat. Que Deus abençoe a todos. Até terça. Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal.